Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista e no episódio de hoje vamos falar sobre tecnologia em saúde. Angola fez história ao realizar recentemente a primeira telecirurgia robótica a uma distância de 17 mil quilômetros. O procedimento ocorreu no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. E para sabermos mais sobre o assunto, nesta entrevista meu convidado é o Dr. Márcio Moscovas, um dos médicos da equipe americana que participou diretamente na realização deste procedimento pioneiro. Meu nome é Márcio Moscovas, eu sou um dos urologistas da equipe do Dr. Patel, um dos responsáveis aí também por parte desse projeto da telecirurgia. Nós já vemos trabalhando há muitos anos, né? Na verdade 2 anos, mas indo em diversos países fazendo essas telecirurgias, fazendo as conexões, e acabamos conseguindo aí um feito histórico para Angola, para a medicina mundial, que foi essa conexão entre Orlando e o paciente de Angola. O Dr. Patel estava em Orlando, eu estava em Angola com o paciente. Após os preparos e tudo com as equipas angolanas, conseguimos fazer uma ótima conexão entre os dois robôs. Eu sou um dos coordenadores, eu só, na verdade, cumpro ordens aqui. O Patel, que é o chefe direto aí da equipe, o que coordena todo o projeto em relação ao conversações com o hospital, com o governo, etc. Eu faço a parte científica e de pesquisas aí para o nosso grupo. E a realização da cirurgia foi uma cirurgia de prostatectomia, certo, doutor? Correto. Foi prostatectomia radical. Então, pacientes que têm um cancro de próstata, é, eles têm a indicação da retirada da próstata, né? Então, esse procedimento, geralmente, ele é feito por cirurgia robótica, né? Que é o padrão, é o melhor tratamento que tem hoje, é a cirurgia robótica para esse tipo de cancro. E só que nunca foi, em poucos lugares tem feito por telecirurgia, que é a distância. Então, a telecirurgia ela é a cirurgia robótica, porque é a aplicação do robô, dos instrumentos do robô, da cirurgia minimamente invasiva, com a parte da conexão com a telecirurgia. Certo. Doutor, e qual é a vantagem de uma cirurgia como deste tipo, de uma cirurgia manual e de uma cirurgia robótica? Então, a cirurgia aberta, que é a convencional aí, que uma grande parte, na verdade, a maioria dos países fazem, né? Os países que não têm acesso à cirurgia robótica fazem. Cirurgia aberta, ela é uma ótima cirurgia também, tá? Mas o grande fato é que a incisão é muito grande, um corte muito grande, então o paciente demora mais para recuperar, a reabilitação do paciente demora muito mais, porque o paciente tem mais dor, o paciente demora mais para andar, demora mais para voltar ao trabalho. A parte da cirurgia robótica a gente chama de minimamente invasiva. Então você coloca incisões pequenas no paciente, coloca os instrumentos, né? E faz todo o procedimento por meio dessas pequenas incisões. Então o paciente tem menos dor, ele volta a andar mais rápido, ele volta para o trabalho mais rápido, todas as atividades diárias dele mais rápido, tem menos chance de infecção, a perda sanguínea é menor nesses tipos de procedimento. Então você tem uma grande vantagem. Os países hoje de primeiro mundo que têm acesso à cirurgia robótica é o primeiro tratamento cirúrgico que tem. A cirurgia aberta, hoje são países que não têm o acesso à cirurgia robótica mais. Doutor, e como decorreu essa cirurgia à distância, eh, tendo em conta o papel de cada equipa? Nesse caso, o papel do Dr. Patel, que esteve lá na Flórida, e o papel da equipa cá em Angola, juntamente com o doutor, no procedimento dessa mesma cirurgia. Sim. Falando em papel, em relação ao papel das equipas, o cirurgião principal, que é o cirurgião à distância, que é o caso do Patel, ele vai fazer o procedimento, né? Ele está pronto para fazer o procedimento, mas ele depende 100% da equipa local. 100%. A telecirurgia não ocorre se não tiver uma equipa local para preparar o paciente. Então, a equipa local ela prepara o paciente. Tem a equipa da anestesia para colocar o paciente para intubação e etc., preparar.
a parte da enfermagem, para preparar todos os instrumentos, e a equipe cirúrgica. Então, o cirurgião local, ele é fundamental porque ele vai colocar os instrumentos no paciente, ele vai fazer todo o preparo do paciente, colocar os instrumentos, vai ajudar o cirurgião remoto a trocar esses instrumentos durante o procedimento, colocar fios, tirar os fios que ele precisa usar, e ele também está ali para caso algo ocorra na parte da conexão ou alguma complicação. Então, é fundamental ter um cirurgião local nesse procedimento, por quê? Porque esse cirurgião ele vai garantir que o paciente vai ter o melhor tratamento possível. Se tem algum problema de internet, se tem algum problema durante o procedimento que tem que parar, algum problema no robô. Então, aquele cirurgião que está ali do lado do paciente, ele é tão fundamental quanto o cirurgião remoto, porque ele vai garantir que o paciente vai ter o melhor atendimento, vai ter o melhor preparo e vai estar pronto para agir em caso haja alguma intercorrência. E tendo em conta toda essa engenharia, não é? O, o, o médico principal, nesse caso, se encontra em Flórida e cá Sim. o paciente encontra-se em Angola. Quais foram os principais desafios e qual foi o desafios técnicos e qual foi o papel e qual foi o fator determinante para a realização da mesma atividade? Sim, os grandes desafios são vários, né? Porque como é uma prática que ainda não é convencional mundialmente, então nós temos que criar ela basicamente criar todos os passos dos protocolos do zero, né? A gente não tem nada estabelecido ainda mundialmente, então nós tivemos que criar todo o protocolo de conexão, ou seja, parte de segurança da conexão, de velocidade da conexão, nós temos que fazer isso. Então, esse nosso protocolo de estudo, nós tivemos que acessar todas essas partes, desde a conexão até a segurança do procedimento, tudo foi bem elaborado e escrito no protocolo. Então, em relação a desafios, inicialmente a conexão por causa da distância. Então, a distância dela entre Angola entre Luanda e Orlando, ela é 11 mil quilômetros quando você coloca no mapa, mas não é essa distância que a gente calcula a distância que a fibra percorre, porque é a conexão que a gente tem que contar. Então, a fibra ela sai de Orlando, ela vai para Brasil, para Fortaleza, e de Fortaleza ela atravessa o oceano e vai para Angola. Então, essa distância era inicialmente um grande fator, né? Então, antes de nós fazermos esse tipo de procedimento, nós conectamos diversas vezes, assim, diversas vezes por horas e horas e horas para ir testando qual era a melhor forma de fazer essa conexão e avaliando, porque essa distância, quanto maior a distância, maior é o atraso, né, da conexão, chama de delay. Então, maior a latência, o delay da conexão. Então, nós fomos avaliando os melhores canais de conexão para fazer um delay compatível com aquilo que a gente queria. E da concepção da ideia até a materialização da mesma, mais ou menos quanto tempo durou? Esse projeto nosso já dura um ano, porque foi da primeira vez que nós fizemos a primeira cirurgia robótica em Luanda. Então, a partir do momento que nós fizemos a primeira cirurgia robótica, nós começamos esse projeto de telecirurgia, porque o robô que tem aí em Luanda, ele tem a capacidade telecirúrgica. E o robô que nós temos aqui nos Estados Unidos, no nosso centro de treinamento, ele também tem capacidade de telecirúrgica. Então, a partir do momento que nós conectamos, nós fizemos a primeira cirurgia robótica, a gente já sabia que esses robôs poderiam se comunicar. Aí nós começamos a ver qual que era a melhor forma de fazer essa conexão, como que nós poderíamos fazer. Então, como eu disse, como envolve muitas equipas locais, nós também, durante esse período, tínhamos que treinar as equipas angolanas para estarem prontas para poder fazer esse procedimento. Então, nós fizemos diversos procedimentos robóticos na cirurgia geral e na urologia, e nesses procedimentos robóticos, nós treinamos as equipas angolanas. Então, esse procedimento foi feito quando eu dei a entrevista no dia do procedimento. Falei, eu era o único que não era angolano lá, então todo mundo que estava na sala, que preparou, que fez aquilo acontecer, eram angolanos que nós treinamos.
Então foi um motivo de orgulho para a gente, para poder fazer um procedimento histórico nessa distância que nunca havia sido feita, e a equipe Certo. remota quase que inteira me ajudando ali era angolana, que nós treinamos. Então, em um ano, olha quanto evoluiu essa parte, né? Então, e agora ainda mais, porque na última semana, quando nós fomos, nós tínhamos mais cirurgiões, mais equipas treinando e todos indo muito bem no treinamento. Então, é, é, é um projeto que vai dar muitos frutos aí para Angola. E falando sobre treinamento, ainda decorre o treinamento sobre as mesmas equipas que efetuaram o procedimento no mesmo dia? Desculpa, essa pergunta de novo? Sim, falamos, o doutor falou sobre treinamento, não é certo? Uhum. Sim. Queria saber se ainda decorre esse processo de treinamento ou Sim. simplesmente foi apenas uma fase. Não, sim, o treinamento ele é contínuo. Ele é contínuo. Então, todos esses cirurgiões, as equipas de enfermagem, anestesia, eles continuam, todas as vezes que nós vamos, que nós fazemos os procedimentos, eles vão aprendendo em passos diferentes. Então, inicialmente, eles tinham que aprender como que funcionava o robô. Como que o robô, qual que era, o que era um robô, né? Como nunca viram, então eles tinham que saber o que era um robô. Segundo passo é como o robô funciona, como que são os instrumentos, como que nós fazemos. Terceiro passo são as cirurgias, então eles assistem às cirurgias. Quarto passo, eles entram em cirurgia, que é onde nós estamos. Eles estão começando a entrar nas cirurgias com a gente para começar a saber como auxiliar, como manipular. Próximo passo, eles já começam a fazer partes do procedimento, partes da cirurgia com a gente, até que a gente consiga, em um certo ponto, apenas supervisioná-los quando eles estão fazendo o procedimento. Então, são várias etapas ali, tem uma complexidade no processo, porque são várias etapas de aprendizado. Sim, doutor. Ficamos a saber também que a mesma cirurgia faz parte de um teste clínico da FDA, certo? Sim, Sim. correto. E gostaríamos de entender o que na prática isso significa, esse teste da FDA, e que impacto, né, sendo que a primeira cirurgia a longa distância do mundo, teria para o mundo. Olha, é uma ótima pergunta, e isso foi algo que deixou a gente muito animado. Por quê? Porque a FDA, eles têm os maiores padrões de qualidade do mundo. Então, para você fazer qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de projeto com eles, você tem que seguir padrões e critérios rigorosos de qualidade. Então, o nosso estudo, eu escrevi, eu tive o prazer de escrever, eu fui o autor do protocolo e tudo, escrevi mais de 60 páginas desse projeto, porque você tem que falar todas as etapas do projeto, desde do robô até o paciente, enfim. Então, para a gente foi uma imensa alegria poder ter a FDA avaliando e aprovando esse projeto, porque isso mostra a qualidade do nosso estudo, isso mostra o quanto que nós fomos comprometidos com a qualidade desde a conexão quanto ao atendimento ao paciente, e o que que isso impacta para o mundo? Impacta em muito, porque agora, esse foi um primeiro trial, então nós vamos pegar todos os dados dessa cirurgia e enviar para a FDA para ver se eles aprovam outros procedimentos, mas a partir do momento que nós tivermos essa próxima aprovação, de outros procedimentos, isso vai abrir a porta para o mundo. Então, agora, nós já provamos que os Estados Unidos consegue conectar com países da África. E não só Estados Unidos, a América inteira, porque a conexão passa pelo Brasil. Então, ela corre toda a América Latina, desde os Estados Unidos até passa pela América Latina e vai para o Brasil e vai para a África. Então, diversos países, após esses trials, após esses protocolos de estudos, eles vão conseguir conectar com áreas remotas na África. E esse é o grande impacto. A gente conseguir acessar as regiões carentes do globo. Então, ir para locais que eles não têm esse tipo de profissional, cirurgião oncológico, cirurgias complexas, ou um atendimento diferenciado. Então, a gente vai conseguir acessar regiões diferentes do globo, a gente vai conseguir chegar nesses pacientes por meio da tecnologia. E a FDA fazendo isso, aprovando esse protocolo, esse vai ser
muito provavelmente os primeiros protocolos. Outros centros vão querer também fazer esses projetos, né? Porque tem um impacto muito grande humanitário. Então, nós esperamos, na verdade, é o que nós esperamos. Queremos isso, que outros centros tenham essa motivação para começar a conectar com países, com regiões remotas, porque também a África é muito grande, né? Então não tem apenas como uma equipe conseguir cuidar de todo mundo ali. Então nós vamos precisar de outras equipes fazendo esses tipos de conexão com áreas diferentes da África, o que vai ser fantástico. É um aspecto humanitário muito, muito importante, muito, muito satisfatório para a África. Sim, doutor. E ainda hoje estava a ler uma matéria da Fox Florida que dizia já alguns países interessados pela mesma tecnologia. Sim, sim. Tem, porque, pensando bem, Humberto, quando tem um artigo que foi publicado recentemente no JAMA, é uma das maiores revistas médicas, falando que o mundo tem uma carência de 18 milhões de médicos, ou seja, nós temos 18 milhões de médicos a menos daquilo que nós deveríamos, isso mundialmente, não é só na África. Então, África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, então nós temos uma carência de médico, e essa parte da telecirurgia, ela vai diminuir as distâncias, fazendo com que um cirurgião consiga atender várias localidades no mesmo dia sem ter que se deslocar. E tendo em conta que a FDA é muito criteriosa quanto às aprovações dos casos clínicos, e quais os próximos passos para a aprovação dessa nova tecnologia? Agora nós temos que aguardar, nós vamos mandar os parâmetros para eles, tudo o que aconteceu, então nós temos que mandar parâmetros de conexão, resultados cirúrgicos, tempo, tudo que aconteceu minuciosamente durante o projeto, para eles avaliarem esses dados e darem seguimento aí, autorização para próximos procedimentos. E voltando para Angola, e como está a relação com o Ministério da Saúde angolano? Se há um plano de continuidade? E gostaria de saber como é que está este plano de continuidade com relação à nova tecnologia. Sim, tem um plano de continuidade. A excelentíssima ministra Silvia, ela é bem comprometida em relação a isso. Ela acompanha passo a passo de tudo que acontece no hospital, com os pacientes, etc. Então, é muito satisfatório também ver o comprometimento que nós temos, a ajuda que nós temos nesse sentido, né, da parte governamental ajudando o projeto, fazendo com que o projeto tenha sucesso, né? é, na parte logística e etc. Então, nós temos aí um grande apoio deles nesse sentido, para treinar mais equipas, fazer mais pacientes, expandir o projeto para outras áreas, que é importante, não só na urologia, é importante também na ginecologia, também há muitos cânceres e cancros ginecológicos que precisam ser tratados, então são próximos passos aí do projeto, trazer outros especialistas. Nós já trouxemos cirurgião geral, o doutor Eduardo Parra, para fazer as hérnias aí, né, ensinar as equipas a fazer as cirurgias de hérnia, as Com o mesmo cirurgias robô, doutor? com o robô também, não por telecirurgia, mas por cirurgia robótica. Doutor, quer dizer que o robô, além da cirurgia que é feita por prostetomia que foi feita, também pode ser realizada por várias áreas da Sim. saúde? O robô ele pode ser aplicado em diversas áreas. A maioria das áreas cirúrgicas ele pode. Então, pacientes com cancros urológicos, ou da cirurgia geral, ou ginecológicos, ou de outras áreas, eles podem ser abordados. Esse robô ele não é só telecirúrgico, ele não faz apenas cirurgia à distância. Se você desconecta ele da internet, ele vira um robô normal, ele é um robô normal. Então, um cirurgião em loco, um cirurgião lá na sala do paciente com o paciente, ele vai fazer o procedimento. Não necessariamente eu preciso ter a telecirurgia. Telecirurgia é algo a mais que nós estamos fazendo, mas a cirurgia robótica, que é o projeto. O projeto inicial é a cirurgia robótica. Então, nós estamos levando profissionais para fazer a cirurgia robótica lá, e, em paralelo, nós temos feito esses estudos com a telecirurgia. Doutor, e em relação à estrutura local que encontrou, houve alguma dificuldade? Não, foi tudo muito bem, tudo muito bem elaborado.
Nós tivemos, a partir do momento que adquiriu o robô, nós tivemos todo, como eu disse, todo o apoio, toda a parte de suporte aí para poder fazer o programa, então, de instrumentos, materiais, etc. E os hospitais são muito bons, são hospitais grandes, são hospitais muito bem construídos, lá o Cardeal, nós fomos para outros, visitar outras unidades ali, são hospitais muito, muito bons, hospitais de ponta mesmo. E já tem agendado o próximo teste clínico da Não, mesma. não, essa é uma pergunta que não sabemos ainda, como eu disse, eu sou uma das peças ali, eu sou um dos coordenadores, mas a gente acaba ficando sabendo um pouco mais próximo na hora de ir, etc. Então, isso seria com o Dr. Patel, ele que tem essa comunicação direto com tudo que acontece com o governo, etc. E a parte de logística. A minha parte, o que eu sei bastante é sobre os projetos, o que nós temos que escrever, o que nós temos que fazer aí. Doutor, estamos já a caminhar pelo final da entrevista. Foi um prazer tê-lo cá no Foco Saúde e falar com o doutor acerca desta nova tecnologia na qual a Angola foi pioneira. E gostaria aqui de doutor tecer algumas considerações finais. Muito obrigado, Humberto, pelo convite. Para mim foi um prazer poder estar falando aqui no canal de vocês e também um grande prazer estar fazendo parte desse projeto. Como eu disse, numa das minhas entrevistas ali, Angola deu um passo muito importante para a evolução da medicina e da humanidade também, porque agora nós estamos, a tecnologia ela atravessou as distâncias, ela quebrou as barreiras aí para salvar vidas. Então Angola está escrevendo esse capítulo na história, todo mundo vai ler esse capítulo com orgulho e Angola tem sido uma pioneira nesse desenvolvimento tecnológico, etc., treinamento de profissionais de ponta. Então, para mim é um grande prazer poder estar fazendo parte desse projeto. Eu estou dedicando muito tempo da minha vida aqui para poder fazer parte desse projeto, e também é uma grande satisfação você ver as equipas angolanas evoluindo muito bem, aprendendo, começando já a dar os primeiros passos aí na cirurgia robótica, e também pela parte dos pacientes. Eu acho fundamental o contato que nós temos, eu acho muito interessante, são pacientes que estão ali no sistema público, etc., que não teriam a possibilidade de fazer um procedimento desse de ponta, se eles tivessem que investir. Então, para mim, é fundamental a gente frisar o grande benefício humanitário do nosso projeto aí. Tá. Muito obrigado, doutor. E também queria aqui frisar, doutor, das próximas vezes que haver uma movimentação do gênero entre Angola e a empresa do doutor, nessa mesma empreitada sobre cirurgia robótica, isso nos dá um sinal, né, para nós também acompanhar mais de perto a evolução Claro, e todo esse processo. Claro. Pode deixar que eu aviso sim, tá bom? Muito obrigado e até mais. Até mais.